Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esta igreja e por cada irmão nesse momento tão importante de oração, comunhão, intercessão e estudo das Escrituras. Agradeço o carinho e a consideração de cada um de vós, pelas orações e pelo apoio e incentivo também. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 3 ainda. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para divertires alguns que não ensine outra doutrina. Você sabia que ou você vive na sã doutrina, ou vai para a vã doutrina? E por que será que as pessoas são tão atraídas e seduzidas pela vã doutrina, outra doutrina, que é outro evangelho, que é outro Jesus, e que na verdade é um evangelho adulterado, um Jesus melhorado, para atrair mais audiência, com aquele discurso motivacional, autoajuda. Você sabia que a Igreja Católica, durante todos estes séculos, ela foi agregando um sincretismo religioso dentro do seu escopo, da sua organização? Cada pagão, cada um que se convertia ou era agregado, trazia vícios do paganismo, ídolos e tantos outros deuses que foram modificados, transformados para serem ajustados numa realidade cristã. Outras igrejas, como aqui Paulo vai mencionar mais para frente nesta carta, e que Gálatas já denuncia e mostra que esta outra doutrina era a mistura com o legalismo judaizante. Os judaizantes eram judeus convertidos, cristãos, que traziam então todo o vício, toda a tradição judaica para dentro da igreja, para guardar sábados, guardar a lei, festas, algumas restrições alimentares, dízimos e tantos outros. O batismo fazia parte também deste movimento. Outras igrejas, como Paulo também fala em Colossenses, capítulo 2, verso 8, sobre filosofias vãs que se infiltram dentro das igrejas, desde aquela época até hoje. Muitas filosofias que são pensamentos humanistas, deduções dos homens, frente às Escrituras. Poderíamos citar calvinismo, arminianismo, wesleyanismo, luteranismo, tantas outras, agostinianismo. Vamos parar aqui. Outras que poderiam cada vez mais fazer parte disto, como a igreja que faz parte do misticismo, igrejas que acreditam em participação de anjos, adoração de anjos, ou espíritos ministradores, reencarnação. Tudo isso faz parte de um sincretismo religioso que está permeando dentro da cristandade hoje em dia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 3, revela a sedução pela vã doutrina, por estas doutrinas. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, cobiças, malignas, ruins. Hoje as pessoas estão indo atrás de doutores, mestres de teologias, doutores em divindades, que possam trazer respostas que elas querem ouvir, e não aquilo que a Bíblia tem revelado e mostrado para nós. Foi através do apóstolo Paulo que a sã doutrina foi revelada, estabelecida. Foi o apóstolo Paulo que recebeu de Jesus Cristo já na glória, após a sua ressurreição, as verdades para serem ensinadas nesta época que estamos vivendo, da dispensação da graça. Vamos destacar algumas doutrinas que são sã doutrinas para identificarmos assim futuramente as vã doutrinas, as vãs. O mistério do Evangelho da graça de Deus. Romanos 16, verso 25 e 26. O apóstolo Paulo, que vem pregando sobre
o Evangelho da graça de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo todas as coisas. 2 Coríntios 5, no verso 19. Essa é uma sã doutrina. O endurecimento parcial de Israel e a suspensão do Evangelho do Reino. Romanos capítulo 11, verso 25. Paulo tinha esta revelação. Deus suspendeu seu plano com Israel por ora. O arrebatamento e a ressurreição do corpo de Cristo. 1 Coríntios 15, verso 51. Revelação. Um só corpo, a igreja, se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós. 1 Timóteo 2,6. Fomos batizados em um espírito, formando um corpo. 1 Coríntios 12:13. A cidadania da vocação celestial de cada crente, criando assim o corpo místico de Cristo. Efésios 1:3, Filipenses 3, verso 20. O propósito de Deus, reunir todas as coisas em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Revelada, então, o apóstolo Paulo, está lá registrada em Efésios 1, verso 9, verso 10. A graça, quem pregava a graça de Deus? Tão ignorada ou tão deturpada hoje em dia, se não era o apóstolo Paulo, conforme Romanos 6, no verso 14. A identificação do crente com Cristo, 1 Coríntios 15, os primeiros versos. A nossa identificação com Cristo. A iniquidade e o anticristo. Pregado, então, 2 Tessalonicenses 2,16. E o ensino sobre o lugar das mulheres no culto a Deus, o véu, a ceia. São estas poucas doutrinas que destacamos para percebermos a sã doutrina que hoje em dia está cada vez mais sendo diluída, sendo deixada de lado por uma modernidade, por uma atualização das Escrituras, um acomodação das pessoas para que a sua fé seja mais confortável. Conforme 2 Pedro 3, verso 15 até 17, são indoutos inconstantes que torcem igualmente as outras Escrituras para a sua própria perdição. São pessoas que não querem entregar-se totalmente a Cristo, mas sempre querem acrescentar alguma obra, algum pensamento, querem um ajuste para a sua comodidade, para uma fé de prosperidade. Deus tem muitas bênçãos em sua palavra através destas sã doutrinas a cada um de nós. E que o Senhor nos ajude a vivenciá-las em nossa vida e experimentar de fato o poder da ressurreição de Cristo em cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém.